Olá, benditos! Este é o penúltimo capítulo do penúltimo livro do Antigo Testamento. Parabéns a todos vocês que têm avançado comigo na nossa jornada juntos até o Apocalipse. A minha vitória é a vitória de vocês e a glória é do Senhor. No capítulo de hoje, as profecias de Zacarias se concentram na restauração da santidade em Israel por meio de uma purificação radical do pecado e também na profecia que aponta para o sofrimento do Messias. Pegue sua Bíblia e vamos para a nossa reflexão de hoje. O capítulo passado terminou com a profecia do retorno de Israel para o Senhor por meio do Messias, rejeitado a princípio, mas finalmente reconhecido. A partir desse reconhecimento do Messias, o povo de Israel desfrutará de uma fonte aberta para a purificação de todo pecado e impureza. Essa purificação vem depois do profundo luto por aquele a quem eles crucificaram. Essa fonte é de provisão inesgotável, é uma fonte aberta, não é uma cisterna, nem um reservatório, mas uma fonte inesgotável. Assim é a provisão e a misericórdia de Deus quanto ao perdão e à justificação das nossas almas. Não é uma fonte escondida, fechada ou trancada, é uma fonte aberta que flui e transborda continuamente. A profecia de Zacarias, então, se volta para dois dos pecados mais abomináveis dos quais o povo precisava ser purificado: a idolatria e as falsas profecias. Deus prometeu eliminar a fonte dessas impurezas. Zacarias profetizou sobre um dia em que a opinião pública, ou seja, o próprio povo, não iria tolerar os falsos profetas. Haveria um compromisso tão firme com o Senhor e a sua verdade que até mesmo a família de um falso profeta o condenaria, pois, de acordo com a lei de Moisés, o falso profeta deveria ser morto. Os falsos profetas se envergonhariam do que fizeram, tirariam as roupas de profeta e ganhariam a vida honestamente e não mais com falsas profecias. Naquele dia, com o juízo de Deus e a eliminação da idolatria, a profissão de profeta se tornaria desprestigiada e perigosa. Então, o falso profeta, temendo o castigo e a vergonha, negaria ter sido profeta e tentaria se esconder, alegando que sempre foi apenas um lavrador. No entanto, a mentira religiosa seria exposta e não haveria mais lugar para os enganadores. As feridas mencionadas no versículo 6 eram marcas físicas, cortes ou mutilações que os falsos profetas idólatras faziam em seus corpos durante os rituais pagãos para invocar os seus deuses. Quando o falso profeta, que agora fingia ser lavrador, fosse questionado sobre aquelas feridas ou marcas, ele se sentiria exposto e, para evitar a punição ou a vergonha de ser identificado como um idólatra, ele mentiria, dizendo que as feridas foram causadas por algum acidente na casa dos seus amigos, o que era uma desculpa socialmente aceitável. Ele faria isso na tentativa de esconder a evidência do seu pecado e escapar da condenação. É importante esclarecer aqui que a palavra hebraica traduzida como feridas pode ser traduzida também como golpes ou marcas, e que a tradução literal de em tuas mãos é entre as mãos ou entre os teus braços. Isso significa que as feridas, golpes, marcas, não seriam necessariamente nas mãos, mas poderia ser também no peito ou nas costas. Alguns interpretam esses versículos como mais uma profecia messiânica, porque Jesus foi claramente ferido por aqueles que deveriam ser seus amigos. No entanto, o contexto e o original hebraico não dão base sólida para essa referência a Jesus e aos seus ferimentos. No contexto do versículo 7 e com base em Mateus 26:31, nós entendemos que o pastor é Jesus, o Messias, e é o próprio Deus Pai que ordena que o pastor seja ferido.
Jesus citou essa frase de Zacarias em referência à dispersão dos seus discípulos durante a sua prisão e o seu sofrimento antes da cruz. Também pode ser aplicada à dispersão do povo de Israel no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi tomada pelos romanos. Os profetas Isaías e Zacarias, de maneira gloriosa e enfática, declaram que o sofrimento de Cristo foi obra de Deus. Ele deu ordem para ferir o pastor. Jesus não foi vítima das circunstâncias e nem estava à mercê do poder político ou militar. Foi uma obra planejada e ordenada pelo Senhor Deus, profetizada por Isaías cerca de 700 anos antes de acontecer. O sofrimento e a morte de Cristo foi a vitória de Deus e não o triunfo de Satanás. A expressão "aquele homem que é meu companheiro" carrega um significado muito mais profundo e específico do que a simples ideia de um amigo. O termo no hebraico original é crucial para entender a profundidade teológica dessa profecia, que é uma das mais claras referências messiânicas do Antigo Testamento. A expressão sugere uma relação de igualdade. O termo estabelece que o pastor, o homem identificado como Jesus, não é apenas um líder humano, mas alguém em uma relação única e íntima com Deus. A palavra homem o identifica como ser humano, mas o termo companheiro o associa diretamente a Deus de uma forma que sugere a participação na natureza e na autoridade divina, deixando evidente a divindade de Cristo. Há uma promessa de consolo no final do versículo 7. A mão de Deus cobriria e protegeria alguns que aqui são chamados de pequeninos, ou seja, humildes e mansos. Depois da dispersão do povo de Israel, chegará um tempo de devastação e purificação por meio de provas de fogo. 2/3 serão destruídos, e o terço restante passará pelo fogo, mas será preservado. Por analogia, os 2/3 representam aqueles que não aceitariam o Messias, e a terceira parte representa os fiéis entre os judeus, junto com a Igreja de Cristo, reunida de todas as nações. Esta terceira parte passará por muitas tribulações e por meio delas será refinada e purificada. Em sua angústia, eles se voltarão com fé para Yahvé, como o Deus da aliança, que se mostrará, como sempre, um socorro bem presente na hora da angústia. E amanhã, Zacarias nos trará uma profecia escatológica intensa, que descreve o dia do Senhor. O Messias virá em socorro do seu povo, fazendo com que o Monte das Oliveiras seja fendido ao meio, garantindo a derrota catastrófica dos exércitos do inimigo. Não perca o último capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!